tá fácil pros Vingadores, galera. O grupo tá no começo de carreira, meio perdido ainda, né? Aprendendo a trabalhar em equipe. Lá, 60 anos atrás que eu tô falando. A gente tem visto aí humilhação atrás de humilhação. Dificuldade pra resolver os problemas. Tipo, probleminhas pequenininhos. Tô falando pra vocês, os Vingadores de começo de carreira eram muito problemáticos. É nesse momento que Kang, o Conquistador, um vilão até recente, vai crescer pra cima dos Vingadores. Por quê? Porque o vilão, ele viajou no tempo e esperou a hora exata pra atacar. Ele viu lá no futuro qual era o ponto onde os Vingadores estavam mais fracos na história. Virou uma manchete de jornal e voltou nesse tempo. Pô, Thor perdeu o martelo. A cidade de Nova York tá sendo invadida por um exército de homens-lava. O rei dos anões, Sindri, tá arregaçando geral. Esse anão é nervoso demais. Chegou a hora do Kang dar as caras. Como é que os heróis vão resolver essa? Não tô conseguindo resolver quase nada. A linha temporal vai ser alterada? Essa humilhação vai ficar barata? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Hey, Nerd, Trumpeter aqui. Quem é o maior inimigo dos Vingadores de todos os tempos? Se você falou Thanos, você errou feio. Thanos é um vilão de escala cósmica, que é o inimigo de todo mundo, sabe? Ele nunca foi exclusivo dos Vingadores. Se você falou Ultron, você chegou perto, digamos assim, tá quente. Ultron é figurinha fácil na revista dos Vingadores, tá sempre lá, né? Só que a minha pergunta tinha uma pegadinha, galera. Quem que é o maior inimigo dos Vingadores de todos os tempos? Agora sim. Então não tem outro. Falou em todos os tempos, é Kang na cabeça, acabou. Porque esse é o conceito do cara. O Kang ataca no futuro, no passado, no presente, não importa. Que presente não existe pra ele, né? Ele é um viajante das linhas temporais. Então ele tá em todo lugar, não, ele tá em sempre, né? É por isso que a Marvel escolheu o Kang como vilão dessa minissérie, que celebra os 60 anos dos Vingadores nos quadrinhos. Então a gente chegou agora no capítulo 4 dessa saga. E essa é a hora do Kang dar a cartada final, ele tem que aparecer. Vem comigo, porque vai ser insano agora. Mas antes, pra saber que eu tô no caminho certo, pra saber que você tá comigo, eu preciso que você metralhe esse like. Porque aí eu sei que você assistiu os outros episódios. Vou sempre deixar a playlist pra você pronta, pra você assistir toda a saga completa, ok? Obrigado por esse feedback, é bom demais, galera. Que isso, bom demais. Vamos lá. Bom, o Thor surtou. Verdade é, surtou. Ele realmente tá muito enfurecido. O Deus Trovão, ele tá completamente descontrolado. Sindri, o rei dos anões, ele pegou o Mjolnir na mão grande, empunhou o Mjolnir e vazou de novo pra dentro da terra. Mas Peter, ele consegue empunhar o Mjolnir? Ele é o forjador do martelo, então ele consegue fazer isso. Todo mundo ficou surpreso com essa informação. Então o Thor tá desesperado, ele arrancando pedaços enormes do chão e jogando pra cima. Ele grita lá, Mjolnir é meu, Mjolnir é meu. A Vespa chega até a dizer que tá assustado de ver o Thor desse jeito. Lembrando, o Thor nessa época, ele era o Donald Blake. Se ele ficasse 60 segundos longe do martelo, ele voltava a ser um médico. Então ele tem que pegar o martelo de qualquer jeito. O Homem de Ferro tenta conversar e o Thor derruba ele com um tapão. Só pra você ter noção da intimidade que tinha essa galera. Thor jogou o Homem de Ferro no chão. É ataque de pelanca, é chilique. Thor não explica pros Vingadores, mas isso tudo tem um motivo. E o motivo eu já expliquei pra vocês. É exatamente nessa fase, o Thor, ele era o médico, o dono do Blake, e ele tinha uma bengala. Toda vez que ele batia essa bengala no chão, ele se transformava. A bengala virava o Mjolnir e o dono do Blake virava o Deus Trovão. Só que, como eu falei, se ele ficar 60 segundos sem o martelo, ele volta a ser um mortal. É esse o motivo do desespero do Thor, lógico. Então ele tá completamente insano. O Deus Trovão se afasta pra ninguém ver ele voltando a ser uma pessoa comum, ele não quer isso. Só que agora ficou aquele dilema. Os Vingadores vão fazer o quê? Eles não têm mais o integrante mais poderoso da equipe, acabou. Sindri passou a perna em todo mundo, esse anão safado. Os Homens-Lava podem voltar a qualquer minuto, não tem outro jeito. Os Vingadores vão ter que cavar o chão. Thor tava certo. É virar tatu pra ir atrás do Rei dos Anões. Eles querem isso. E olha, vou falar pra vocês, é bom mesmo deter esse tal de Sindri. O maluco bolou um novo plano pra voltar pra Nidavellir. Ele quer sair da Terra, né? Porque a Terra é Midgard, ele não quer ficar ali. A gente tem que lembrar que o Rei dos Anões, ele foi trazido por acidente pra Terra. Ele tá louco pra ir pra casa dele. Ele quer que a Terra se exploda, literalmente. O novo plano do Sindri é ir até o ponto mais quente do subterrâneo e derreter o Mjolnir. Sindri é o anão, como eu falei, que forjou o martelo. Agora ele quer desforjar o negócio para conseguir o poder que Odin colocou dentro do martelo. E aí, com esse poder, o Sindri acha que consegue ir para casa. Mas imagina só a liberação de energia de um negócio desse. Desmanchar o Mjolnir, galera. Sindri não tá nem aí. Ele diz textualmente, se isso destruir esse reino mortal, que seja. Meteu o louco mesmo, chutou o balde. Aí os Vingadores conseguem chegar nas cavernas dos Homens-Lava e o couro come de novo. É uma legião de humanoides, né, contra 4 heróis. Capitão América, Vespa, Homem-Formiga e Homem de Ferro.
Lembra? Não tem mais Hulk e não tem mais o Thor, que saiu. Não é uma luta fácil, ok? É a Vespa que tem uma boa ideia dessa vez. Eles não têm que ficar lutando contra todos os Homens-Lava, eles só têm que encontrar o Sindri. E como é que faz isso? Seguindo a assinatura de calor do lugar. O Sindri vai estar onde for mais quente. E aí que entra em ação os sensores do Homem de Ferro. Olha os Vingadores começando a pensar como equipe. Tava surgindo ali aquela equipe, né? Aquele trabalho em conjunto. A gente tá falando de uma equipe de 60 anos atrás, com os traços do Jack Kirby, né? A gente tá realmente... A gente viaja no tempo junto. E Peter, onde é que tá o Kang nessa história toda? Que até agora só tá Vingadores contra o Sindri. O vilão tá conquistando outro momento no tempo. Passando o rodo. Ele tá preparando o cenário para sequestrar os Vingadores. E o plano do vilão é perfeito. É tirar os Vingadores do presente e levar os Vingadores para um ambiente que o Kang domina. Então calma, vamos lá, o vilão tá preparando tudo direitinho. Kang não tá com pressa, nem os roteiristas, né? Sindri já tá quase jogando Mjolnir na lava fervendo quando os Vingadores chegam. Hoje não. Sindri pergunta quem que tá atrapalhando ele. Seria o Thor Odinson? E o grupo responde: nós somos os amigos dele, Sindri, mas pode nos chamar de Vingadores. Ah, moleque, é maneiro demais. Aí a luta começa, são muitos Homens-Lava. Tipo, muitos mesmo, né? O Homem de Ferro é dominado por um exército, não consegue dar contas. O Golias, que é o Rei Pym, ele mesmo com aquele tamanho todo lá, ele não consegue dar conta também e é obrigado a encolher. Aí no final, só sobra quem? Capitão América. Capitão América. Segunda vez, o Steve Rogers é o membro menos poderoso do grupo. A Vespa acha isso. Não sabia de nada, garota. Ele não sabia de nada. Tava se conhecendo todo mundo. O Capitão América tinha acabado de ser descongelado. É essa época que tá rolando, tá? O Capitão América não quer saber disso. Ele só vai pra cima do Sindri. Olha isso. Que vai lutar com o Homem-Lava, ele vai pra cima do Sindri. Aí o Steve Rogers irrita o Rei dos Anões. O Sindri arremessa o Mjolnir com vontade. Se pega o Capitão América, já era. Só que não. Steve Rogers só desvia e manda. Nope. Esse era o grande truque, galera. O Capitão América sabia que o Mjolnir sempre volta pro legítimo dono. Então no momento, né, que o Sindri arremessou o martelo, já era. Mjolnir vai e não volta mais pro anão. O martelo segue caminho, segue rumo, vai atrás direto do dono do Blake. Aí o Sindri pistola e tenta estrangular o Capitão América. O Rei dos Anões diz que já enfrentou deuses. O Steve Rogers rebate e diz que já enfrentou nazistas. E manda real. Sindri é igualzinho aos nazistas, só muda de uniforme. Quando o Capitão América tá quase apagando, Mjolnir volta na cabeça do Sindri, galera. É o Thor, o verdadeiro deus do trovão, ele entrou na luta. Thor ainda tá furioso pra caramba, ele tá muito pistola. Ele não aguenta mais humilhação. Então o filho de Odin passa o rodo nos Homens-Lava e captura o Sindri. Sempre com entrada triunfal, né, galera? Sempre Thor com a entrada triunfal, impressionante. E o Thor explica que o Rei dos Anões ofendeu um príncipe de Asgard e vai ter que pagar por isso. Sindri não queria sair da Terra? Pois é. Agora o Thor vai levar um maluco pra conversar com Odin lá em Asgard, pra explicar que história é essa de roubar o Mjolnir. É fim de treta? Não, muito pelo contrário. No momento em que o Thor parte, dá desgraça. Thor vazou com Sindri e os Vingadores são teleportados. A gente já sabe o que é isso. Chegou a hora do Kang aniquilar os Vingadores que ficaram, que sobraram ali. A saga Vingadores Guerra através do Tempo conclui na próxima edição. Acaba na próxima edição. Vai ser tudo ou nada pro Kang. Eles vão enfrentar diretamente o Kang. Eu vou esperar sair o final dessa história. Vou trazer pra vocês aqui no canal. Agora comenta aqui pra gente, de verdade, qual é o teu Vingador favorito? Lembrando que, pô, a gente tem aí 60 anos de história. Tem Vingador pra dar com pau, não é verdade? Praticamente qualquer herói da Marvel já foi um Vingador, até o Homem-Aranha. Mas responde assim mesmo, qual é o melhor pra você? Comentem. Toca aqui, mas é muito importante a notificação, porque vai sair o final dessa saga agora, vai sair. Você vai querer saber o que aconteceu. Tamo junto? Posso contar com você que você tá ativando esse sininho agora? Porra, é bom demais. Agora tô sentindo firmeza, agora tô com vontade de voltar. Valeu, galera. Fui!